Olá a todos vocês que estão a partir de agora aqui acompanhando o podcast Vamos que Vamos. E hoje, 1º de maio, graças a Deus, estamos aqui iniciando essa trajetória para mostrar a você que acompanha do outro lado aí nas redes sociais, seja através do YouTube, Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, mostrar para vocês tudo o que o trabalhador tem feito, não apenas na empresa, não apenas em casa, no comércio, sabe? Mas principalmente no que diz respeito a cuidar, a dar atenção para o seu próximo. E hoje nós vamos falar aqui a respeito dos institutos que aqui no Amazonas, especificamente em Manaus, tem realizado um trabalho de excelência. Um trabalho, eu posso até dizer, sabe, que tem feito a diferença com resultados positivos na vida de milhares de pessoas. E hoje conosco nós temos aqui nosso amigo Luciano Maquiné, lá do Alvorada do Instituto Amigos da Família da Escola. Amigos da Família da Escola. E daqui a pouco o Maquiné, Luciano Maquiné, ele vai falar a respeito de tudo que o Instituto Amigos da Família da Escola tem realizado em prol não apenas da localização do Alvorada ou Zona Oeste de Manaus, mas de toda a população manauara, e posso até dizer, né, Maquiné? Acredito que já atendeu até pessoas do interior também do estado, né? Sim, bastante. É isso aí. E também com o nosso grande amigo, mestre Ivan, que nos bastidores estava nos contando um pouco aqui a respeito da trajetória do Instituto Segunda Chance. Segunda Chance, que o nome também vem a calhar, né, mestre? Vem sim. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vamos que vamos, né? Vamos falar daquilo que mais a gente tem feito e o que a gente ama em fazer, que é o trabalho social em prol da comunidade. A nossa parcela de participação com a sociedade. É exatamente isso. Essa parcela de contribuição para com o próximo é o que nós entendemos que quem pensa no próximo pensa como Deus e resolve fazer esse trabalho voluntariamente. De que maneira? Com amor, com carinho, dedicação, empenho, sem olhar para trás e sem medir esforços. E está aqui o Luciano, do Instituto Amigos da Família e da Escola, né, Luciano? Isso. E também da Instituto Segunda Chance do mestre Ivan, mas representando todos os demais institutos de Manaus, do Amazonas, porque são centenas de institutos, né, que realizam esse trabalho, sejam de uma maneira pequena, média ou gigantesca, não importa. O que importa é que a pessoa faz com amor, faz com carinho, faz pensando no próximo, né? Porque é o segundo mandamento, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Porque é muito fácil amar o próximo quando o próximo é meu filho, quando o próximo é minha mãe, quando o próximo é minha esposa ou seu marido, não é verdade? Mas quando o próximo é uma pessoa que muitas das vezes a sociedade rejeita, aí Deus prova se o teu amor ao próximo realmente é verdadeiro ou não. Tá certo? E você pode pegar agora esse link aqui e você compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus contatos aí. Pega esse link aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, aonde você estiver acompanhando agora. Eu não sei se você está acompanhando pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas você está vendo aqui agora. E você pode espalhar, sabe por quê? Porque você vai ouvir aqui histórias e relatos agora dos dois institutos que eu tenho certeza vão mexer com você e que muitas das vezes você que está nos acompanhando não tem a noção da magnitude do alcance que os institutos realizam em prol da população, em prol das pessoas que precisam. E vamos começar aqui com o nosso amigo Luciano Maquiné. Luciano, conta pra gente, para essa pessoa que está nos acompanhando agora também, o que o Instituto Amigos da Família da Escola realiza, o que ele faz, a trajetória, quando começou, por gentileza? Então, o Instituto Amigos da Família da Escola, ele é um instituto formado por uma equipe multiprofissional, por 10 assistentes sociais, 8 psicólogos e 2 fonoaudiólogos. Temos também uma assessoria de imprensa e uma assessoria jurídica, né? E todo mundo voluntário? Todo mundo de forma voluntária, né? Atuamos há mais de 6 anos dentro do âmbito escolar. Nossa missão é dentro das escolas, né? E ele surgiu quando nós estivemos fazendo uma visita a uma escola no bairro do Alvorada, a Escola Estadual Manuel Severino Nunes, que trabalha com ensino médio, né? E chegando lá, nós vimos uma moça chegando lá no estado de sofrimento, né? Começou a gritar com uma crise de ansiedade, né? Isso em que ano, Maquiné? Isso em 2017. 2017, né? E nós percebemos que naquele momento apenas uma pedagoga correu até a direção da moça, mas não soube como fazer em relação àquele estado de sofrimento, né? Queria ajudar. Queria até ajudar, mas não sabia como. Direcionamento, né? Exatamente. E eu, como sou assistente social, a gente tem um pouco de noção disso, também trabalhamos com a saúde emocional, né?
começamos a perceber que existia dentro do âmbito escolar, naquela escola, uma deficiência que pudesse realmente ter profissionais que pudessem cuidar daquelas pessoas que estão em estado de sofrimento. E quando eu falo das pessoas, não falo só do aluno. E a gente percebeu ali, no decorrer do processo, que não só o aluno, como o professor também, muitos professores vivem esse estado de sofrimento, professores que realmente tomam medicações controladas, né? Professores que têm a carga ali na escola no turno matutino, vespertino, noturno e ficam sobrecarregados, né? Assim como também as merendeiras, aquelas pessoas que compõem o corpo escolar. E de lá a gente conversou com o diretor da escola e o diretor conversou com a Secretaria de Educação e nós colocamos um projeto lá dentro, uma equipe multiprofissional e começamos a atuar. Ficamos em um prédio, que era o prédio do antigo projeto Jovem Cidadão, que era abandonado, né? Fizemos uma reforma e de lá começamos a atuar em relação às partes preventivas. E qual é essa parte preventiva? Eram as palestras voltadas para o bullying, a palestra voltada para a violência nas escolas, né? E nós tínhamos uma estratégia, sempre nós tínhamos uma estratégia, uma forma de trabalhar. Nós fazíamos com que o assistente social aplicasse as palestras e o psicólogo pudesse observar a reação de cada aluno dentro da sua temática. Agora, olha só, te interrompendo um pouquinho, mas não perca seu raciocínio. Você disse que houve um conjunto de acertos aí entre a merendeira, o diretor, o gestor, entre o professor e tudo mais, né? Sim. E os voluntários. Sim. Porque vocês detectaram ali uma aluna que estava realmente necessitada de uma atenção, né? E eu pergunto para você, antes de você dar sequência, Maquiné, qual o procedimento ali para se prender a atenção desses alunos em sala de aula em prol de uma palestra? Porque, assim, eu entendo assim, mestre Ivan, que o aluno, ele quer algo que chame a atenção dele. Sim. O adolescente em geral, né? Ele quer algo... Esse adolescente tinha quantos anos, mais ou menos, Luciano? 16 anos. 16 anos. Se o jovem não tiver algo que chama a atenção dele ou dela, ele não vai dar prioridade, né? O que vocês fizeram para que esses jovens, em geral, na sala de aula, eles tivessem essa atenção na palestra? Porque foi um trabalho pioneiro ali naquela escola, certo? Certo. E aí? Glauber, a primeira situação que nós pudemos realmente ganhar o respeito dos alunos foi eles ver a nossa atuação em prol deles dentro da escola diariamente. Então, nós até no horário do intervalo, no horário da merenda, a gente colocava os nossos profissionais juntamente com eles, para poder conversar, para poder interagir. E nós fomos ganhando a confiança. Eles começaram a perceber o nosso trabalho com as rodas de conversa, as escutas humanizadas, as palestras preventivas. E desde lá, quando a gente entrava na sala, eles já sabiam que era algo em prol realmente da melhoria deles. Então, assim, uma problemática que existe muito dentro do âmbito escolar, o bullying. Então, nós trabalhamos muito essa palestra voltada para o bullying, né? Para o cyberbullying, que também é uma agressão que é por meio das redes sociais, né? O cyberbullying é uma agressão pela rede social? Pelas redes sociais. Você conhecia isso, mestre? Sim. Cyberbullying, né? Então, o cyberbullying hoje, se você perceber, é uma das principais agressões dentro da saúde emocional e mental de jovem e adolescente hoje, principalmente dentro do âmbito escolar. E nós começamos a trabalhar, até porque, Glauber, o nosso principal propósito nesse projeto é o fortalecimento do vínculo familiar. Nós entendemos, durante todos esses anos que nós estamos atuando, que a problemática, ela surge dentro da família e reflete na escola. Então, tem que se trabalhar esse fortalecimento do vínculo familiar. Não adianta a gente poder aplicar várias palestras, fazer escuta humanizada, se a gente não trabalhar a família. Então, o fortalecimento do vínculo familiar para a gente é o principal. É por isso que por isso que nós temos hoje uma equipe, dentro da equipe multiprofissional, os assistentes sociais, que fazem a visita domiciliares em relação à busca ativa. Vou citar um exemplo aqui que acontece muito dentro do âmbito escolar, a evasão escolar. Entendeu? Só no ano de 2017 foram mais de 30 mil alunos que invadiram a escola. Sabe quanto um aluno desse ele custa para o Estado quando evade a escola? Não. Mais de R$6.000. Cada aluno? Cada aluno. Agora, imagina 30 mil alunos vezes esse valor, né? Então, nós fizemos muita busca ativa, tivemos muito resultado nessa escola, inclusive, no ano de 2017 foi a escola que mais teve resultado em retorno dos alunos em relação à busca ativa, né? Por quê? Porque nós tínhamos esse trabalho de poder mostrar. Vou citar um exemplo aqui, Glauber, que me chamou muita atenção durante esses anos. Teve uma moça que evadiu da escola porque ela teve uma gravidez na adolescência, né? E ela foi vender, ela estudava à noite e ela deixou de ir para a escola porque teve o neném, cuidar de neném de dia, e à noite ela foi vender doce na frente da escola que ela estudava. E quando nós subimos esse relato, a gente foi lá, conversou com ela e tentou ajudá-la. Ela perguntando, por que você está aqui na frente da escola vendendo esse doce, podendo estar na sala de aula? Ela falou, porque eu preciso levar o alimento para minha filha. Agora eu tenho uma filha, agora eu tenho alguém que realmente é responsabilidade minha.
E aí nós começamos a trabalhar nela e fizemos com que ela pudesse retornar à sala de aula sem poder perder realmente a responsabilidade dela, entendeu? Então, assim, foram muitas ações que foram realizadas dentro do âmbito escolar que nós tivemos um êxito, entendeu? E nós provamos isso hoje através de números comparativos, né? Que realmente se faz necessário ter o assistente social e o psicólogo nas escolas. Por isso que existe hoje uma lei federal dentro do Congresso que realmente, infelizmente, está engavetada, que precisa realmente voltar a ser discutida, que é ter o assistente social e o psicólogo dentro do âmbito escolar. É fundamental, né? Fundamental. Glauber, essa situação que está acontecendo hoje de violência na escola, ela faz parte de todo esse reflexo, né? Não adianta só o poder público colocar os policiais na escola. É importante, faz parte do processo, mas precisa se trabalhar a saúde mental e emocional das pessoas que compõem o corpo escolar, principalmente dos alunos, entendeu? Nesse fortalecimento do vínculo familiar, porque senão a gente vai estar enxugando gelo. Isso é uma bomba relógio. Isso é uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. Que só cresce, né? Como está explodindo, exatamente, entendeu? Então, se você for observar, se você fizer uma escuta humanizada com um aluno desse que leva uma faca, uma arma para dentro da escola, você vai ver que realmente existe uma problemática que talvez surgiu lá na infância dele, que não teve realmente, não foi trabalhada. E existe realmente uma cicatriz, existe uma ferida na alma dele que precisa ser trabalhada para que ele possa ter dias melhores. E, Luciano, não perde seu raciocínio não, por gentileza, mas assim, ultimamente nós temos ouvido e visto muitos casos aí de ataque em escola, creches, né? Aluno, como você mencionou, com arma branca, com arma de fogo, enfim, estamos presenciando, infelizmente, isso aí nos últimos tempos aí, que tem acontecido dentro dos ambientes educacionais. E você acredita que isso aí é devido pela experiência que você tem? Quantos anos já você realiza esse trabalho voluntário? Vai fazer 7 anos agora. 7 anos. E você acredita que isso tem como base um trauma que aquele aluno carregou lá de trás? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando isso, eu comprovo isso em números comparativos, que realmente é isso, entendeu? Vou falar mais uma vez. Se não trabalhar o fortalecimento do vínculo familiar nas escolas, não vai adiantar nada, entendeu? Nós precisamos ter esse trabalho multiprofissional dentro do âmbito escolar. O pedagogo ele tem a sua importância dentro da escola, mas ele não pode ter esse desvio de função. O pedagogo não é um psicólogo. Muitas das pessoas acham que também não é a mãe nem o pai, né? Nem a mãe nem o pai, entendeu? Assim como o psicólogo faz esse trabalho juntamente com o assistente social, fazer o fortalecimento do vínculo familiar, né? Aí tu me pergunta, mas por que vocês hoje têm o fonoaudiólogo? Porque nós entendemos, onde na escola que nós estamos, existe a sala de recurso. E a gente não pode esquecer dos PCDs. O autista, o que tem deficiência mental, entendeu? Que tudo fazem parte do corpo escolar e estão dentro de uma sala de recurso que precisa do apoio do fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo para a gente também é muito importante dentro do âmbito escolar, né? E aí, Glauber, falando dessa parte aí, eu também não posso dizer do nosso trabalho também voltado para a inclusão social, para o avanço. Nós temos um trabalho muito forte voltado para os surdos. Lembrando que só no Amazonas hoje nós temos mais de 200 mil surdos que vivem no Amazonas. No Amazonas, mais de 200 mil pessoas surdas. Surdas. Então, assim, nós fazemos um trabalho com a Libras, com a Língua Brasileira de Sinais, que é a Libras, né? E dentro disso aí, na escola que nós atuamos lá, nós tínhamos para mais de 35 surdos, né? Nos 3 turnos. E muitos desses surdos, eles realmente chegam no estado de sofrimento. E quem vai trabalhar com esse surdo? Como é que vai aprender a se comunicar? Então, dentro disso, nós começamos a trabalhar principalmente a temática, como eu te falei, o bullying. Então, o surdo ele sofria muito bullying dentro da escola. Nós começamos a ensinar os alunos como se comunicar com o coleguinha, entendeu? Surdo. Então, a nossa atuação, ela vem quando assim, não tem professor na sala de aula, aí entra o projeto. Naquele meio termo ali que não tem o professor não veio, a gente entra e aplica a palestra, entendeu? Então, dentro disso aí, nós fazemos um trabalho muito forte. E no final de semana, a gente já disponibiliza esse trabalho da Língua Brasileira de Sinais para a comunidade. Só no ano de 2020, nós chegamos a 470 alunos de Libras. Mais de 300 que se capacitaram e hoje estão no mercado de trabalho. No módulo básico, intermediário, avançado e tradutor-intérprete. Vou falar mais uma vez. É uma temática que, como tu falou no início, ela é invisível ao poder público, mas ela é visível. São mais de 200 mil surdos que convivem no Amazonas, entendeu? Que precisa ser trabalhado, precisa ter essa atenção voltada principalmente para a Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Legal. E o bacana, você que está acompanhando a gente agora aqui nas redes sociais, o bacana desse trabalho é que ele é voluntário.
E hoje, 1º de maio, nós decidimos trazer aqui os presidentes de institutos, que é o mestre Ivan, do Instituto Segunda Chance, e o Luciano Maquiné, do Instituto Amigos da Família da Escola, né? Isso. Da Família da Escola, para mostrar para você que está aí em casa que você também pode contribuir. São pessoas voluntárias que realizam esse trabalho. Veja só você o que o Luciano Maquiné falou. Mais de 300 pessoas foram incluídas no mercado de trabalho devido a um trabalho voluntário que voluntários realizam através do seu instituto, levando ao conhecimento de surdos a língua de sinais. A linguagem de sinais, digamos assim. Língua de sinais, né? Língua de sinais. Então, assim, você que está em casa agora, você também pode contribuir. Você pode ser um voluntário, pode ou não pode? Pode. E o que mais os institutos precisam, né, mestre? É de voluntários. Pessoas dispostas, não precisa nem estar apta, né? Mas dispostas a querer ajudar, fazer alguma coisa em prol do próximo, né? Sim, e o que eu acho interessante, pegando o gancho do professor aqui, é que tudo que eu possa falar a respeito de um instituto, ele também, a base de tudo é a família. O mais importante de tudo é a gente entender que a família é a base. Muitas vezes, né, professor, as pessoas querem colocar a culpa no governo, querem colocar a culpa na prefeitura, colocar a culpa em A, culpa em B, culpa em C, mas elas esquecem que o principal ponto de resgate, como o professor bem comentou, é a família. Então é importante a gente fazer isso. No Instituto Segunda Chance, quando a gente iniciou esse projeto, algo muito interessante eu observei. Na minha realidade, né, a realidade do professor, que são zonas diferentes, mas na Zona Leste funciona assim. O Instituto Segunda Chance da Zona Leste. Zona Leste de Manaus. Certo. É muito importante salientar isso. Como o professor falou, existem várias pessoas voluntárias com formação. É importante entender que todas essas pessoas se dedicaram à sua formação, investiram dinheiro, investiram tempo, investiram todas as suas condições para se formar. Se sacrificaram, né? Se sacrificar e devem ter suas atividades, mas hoje são voluntários nos institutos. São voluntários porque elas acreditam que existe uma segunda chance para todo mundo. Então é importante a gente saber isso. E na Zona Leste, eu achei interessante uma situação que sempre aconteceu, hoje nem tanto, mas o que eu presenciei muito é o seguinte. Um exemplo, eu sou pai e eu bebo, eu fumo, eu uso droga, eu não quero que meu filho faça isso. Mas eu não entendo que eu sou o maior exemplo. Claro. Então eu quero cobrar da sociedade, eu quero cobrar da escola, eu quero cobrar do poder público, mas eu esqueço que eu tenho que ser o maior exemplo na minha casa. Então, assim, a gente, no Instituto Segunda Chance, a gente passou por isso, porque o Instituto Segunda Chance, já tomando esse viés aqui, o Instituto Segunda Chance nasceu de uma segunda chance. Eu fui dependente químico durante a minha adolescência, hoje eu tenho 44 anos, né? Sou casado, minha esposa, agradecer pela presença dela aqui comigo no podcast, e sou casado há 22 anos, e quando a gente decidiu criar o Instituto Segunda Chance, foi de um resgate que eu mesmo tive, um resgate pessoal. Eu fui usuário de drogas e num certo momento da minha vida eu decidi parar. E eu pensei assim, eu preciso mudar a minha vida. E quando eu mudei a vida, eu pedi de Deus, falei agora há pouco, a gente estava conversando aqui no bastidores, é uma estratégia para contribuir de alguma forma. Então, essa estratégia que eu tive foi através do esporte. E através do esporte nasceu o nome Segunda Chance. Só que a gente acredita que o foguete não tem ré, então a gente trabalha sempre para frente. O Instituto era Projeto Segunda Chance, virou Instituto Segunda Chance, e hoje nós não trabalhamos só com crianças e adolescentes. Nós temos pessoas adultas, pessoas idosas, nós temos vários tipos de pessoas. Pessoas que vieram da dependência, pessoas que vieram da violência da mulher, pessoas que não têm oportunidade nenhuma, não têm uma qualificação nenhuma, e nós temos essas pessoas no Instituto. Assim como o professor desenvolve esse trabalho na Zona Oeste, nós fazemos na Zona Leste. E eu quero aqui já de também agradecer a oportunidade do podcast, nesse primeiro dia de maio, né, o Dia do Trabalhador, em homenagem a todos os trabalhadores. Eu quero agradecer a oportunidade. E eu creio que o podcast, essa é a primeira de várias edições. Sim. Que vão mostrar esses trabalhos, como foi falado aqui, que de certa forma anônimo para alguns poderes, mas é um trabalho que existe em todas as zonas de Manaus, não só na minha Zona Leste, mas na Zona Oeste do professor. E acredito que tem muitos aí fazendo trabalhos gigantescos que o poder público não enxerga. Que muitas pessoas de fora, eu pelo menos, não conhecia o trabalho do professor. Mas o professor falando aqui, eu entendo que é um trabalho que tem estrutura, é um trabalho que tem organização, é um trabalho que tem pessoas capacitadas, e eu louvo a Deus por esses tipos de trabalho, porque através disso, através desses trabalhos desenvolvidos, a gente vai alcançar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Aquela que não consegue oportunidade, quem sabe, no mercado de trabalho, através do Instituto, se qualificando, a porta vai abrir. Sim. E eu não tenho dúvida disso, que esses trabalhos são abençoados por Deus, esses trabalhos são abençoados pela comunidade.
A comunidade ama esse trabalho, não só do professor, mas da Zona Oeste, mas da Zona Leste também, e muitos outros que existem por aí. Eu só tenho aqui a agradecer e louvar a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui no podcast de falar desse trabalho que nós desenvolvemos. E muito bacana, sabe o que é também, mestre? É que nós entendemos que, independente da placa, da religião, da igreja da pessoa, caridade não tem religião. Não tem. Não tem religião, né? Então, quando nós decidimos, né, dar uma segunda chance, né, para nós mesmos, muitas das vezes a gente não espera de alguém. Pelo que eu entendi, o senhor não esperou aparecer uma segunda chance, o senhor decidiu, né? O senhor resolveu criar uma segunda chance para si próprio. Isso Chegou mesmo. uma hora que o senhor deu um basta, o senhor decidiu, né? Até com o apoio da esposa, né? Que o senhor citou aqui, mencionou. Sim. E o senhor falou, agora ou nunca, né? E tem pessoas agora nos acompanhando nas redes sociais que talvez ela tá agora, ô Luciano, se automutilando. Talvez ela tá assistindo a gente aqui e ela tá lá pensando em suicídio. Ela tá lá, talvez, mestre, agora com uma carreira de cocaína na frente dela, Sim. né? Ela tá ali esperando alguém entregar alguma droga para ela que ela pediu, enfim. E lembrar a todos vocês que o podcast Vamos Que Vamos, ele não tem vínculo religioso, mas ele tem um vínculo responsável em ajudar o próximo. Por isso, no dia 1º de maio, nós decidimos trazer aqui os presidentes de institutos, porque eles sabem o que eles vivem na pele, as pessoas que eles atendem no instituto deles, eles sabem o que eles ouvem, os relatos, depoimentos de pessoas que chegam até eles na Zona Leste ou na Zona Oeste, ou em qualquer canto de Manaus, pessoas que estavam dispostas a tirar a vida, pessoas que estavam dispostas a jogar tudo pro alto. Mas, através de um voluntário, que muitas das vezes, como o senhor mencionou bem, não tem essa visibilidade, o podcast Vamos Que Vamos, ele vem com essa intuição, com esse propósito de dar visibilidade aos invisíveis. Que muitas das vezes hoje os institutos não têm o apoio, o amparo que precisava. E acredito eu, que se tiver esse amparo, esse apoio um pouco mais do poder público, seja do âmbito municipal, estadual, da esfera federal, não importa, e até das próprias instituições privadas mesmo, eu acredito que vai se poder fazer muito mais, com uma abrangência muito maior, e os resultados serão extraordinários. E Glauber, tudo é a questão da motivação, né? Eu sempre falo que os nossos motivos têm que ser maiores do que os nossos sonhos. Eu penso assim, eu tenho um sonho de ter uma casa melhor, tenho um sonho de ter um carro melhor, todos temos, mas os motivos têm que ser maiores. E quando eu era dependente, uma palavra que fez eu refletir muito, eu ouvia da minha esposa, eu ouvia da minha mãe, do meu pai, eu via o sofrimento, que o pai e a família sofrem junto, mas uma coisa que chamou muito a minha atenção na época é porque eu ouvia uma pessoa, não vou citar, mas quem está ouvindo, você que está ouvindo aí vai entender, ela falava na televisão assim, bandido tem que morrer, traficante tem que ser enterrado em pé para não tomar espaço, não sei se vocês... Já ouvi muito isso aí. Eu vi muito isso nessa época, então essa pessoa dizia isso, e naquele momento ali eu pensava assim, não, eu não acredito nisso, não pode ser isso, eu não quero ser enterrado em pé, eu não vou morrer desse jeito, eu pensava assim, eu preciso mudar. Então, eu tenho certeza absoluta com a experiência que eu tenho, a pouca experiência que eu tenho, que a cada dia a gente aprende, que o viciado em drogas, você que está ouvindo aí, ele quer alguém que estenda a mão para ele. Às vezes ele não tem força, às vezes ele não tem a força dentro de casa com o pai, com a mãe, não tem força com o tio, com ninguém. E alguém de fora, através desse trabalho voluntário que a gente realiza, e engraçado, as duas maiores zonas de Manaus, Oeste e Zona Leste. Então, esses trabalhos são realizados. Quem sabe essa é a oportunidade que esse cara quer para sair dessa vida. Quem sabe essa é a oportunidade que aquela pessoa que está acomodada precisa para talvez não dar o peixe para ela, mas ensinar ela a pescar. Sim. Então eu acredito muito nisso. Então quando eu ouvia isso na televisão, eu pensava comigo, meu Deus, eu tenho que mudar, eu vou mudar. Tanto que eu dizia assim para mim, um dia que eu encontrar esse cara na rua, em qualquer lugar eu vou dizer para ele que não é verdade, que um perdido precisa de alguém que dê a mão para ele. Eu não tive esse prazer de falar com ele, Deus não me presenteou, mas um dia eu disse, eu quero pelo menos alguém da família dele, né? O homem sanguinário, né? Pensando assim. E eu fui fazer uma visita no presídio uma vez e eu encontrei o filho dessa pessoa. Na ala de, quem conhece a Anísio Jobim, entrou na Anísio Jobim, na ala de estupradores, eu entrei e eu vi aquele camarada lá. O famoso compage, né? E eu disse assim, hoje eu vou falar para ele o que eu ia falar para o pai dele. Quando eu cheguei próximo dele, aconteceu algo que quem é cristão entende, a compaixão, se colocar no lugar do próximo. Quando eu olhei para ele, eu disse, meu Deus, como esse cidadão tá, fui lá com ele, apertei a mão, disse, meu amigo, Deus tem um plano na tua vida, comecei a falar com ele. E ali eu pude entender realmente o verdadeiro significado de segunda chance. Que essa segunda chance, para muitos, é terceira, quarta,
quinta, sexta, mas é como a própria Bíblia diz. Não importa, né? Não importa. Se eu cair 7 vezes, de 7 vezes eu vou me levantar. É isso aí. E um dia vai ter um basta. E eu acredito muito nisso. Eu acredito na força que vem de Deus, principalmente, mas eu acredito muito, muito mesmo na força que os institutos fazem. O trabalho que é feito através dos institutos, das associações, agora, diga-se de passagem, aquelas que realmente são organizadas, como a do professor, como a nossa, que tem CNPJ, tem todo, se preocupou em se regularizar para realmente fazer da forma certa. Porque da forma errada, né, professor? Tem muitos que fazem isso só para arrecadar, Sim. só para isso, só para aquilo, mas tem o joio e o trigo, tem o bom e o ruim em qualquer segmento. E eu acredito muito nas instituições que se organizaram, nas instituições que foram em busca de ajuda, das instituições que realmente vestiram a camisa do social. Então eu acredito muito nisso. E na minha parte, no nosso instituto, a minha parte é esporte. Tem a parte social que é desenvolvida por outros profissionais, pela minha mãe também, que é a presidente. Eu faço parte da diretoria, mas o meu segmento eu aprendi que eu fazer forte com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei. Então, o esporte, para mim, é tudo, né? Então, a minha parte no Instituto Segunda Chance é a parte esportiva. E uma coisa que eu via também, as pessoas dizem muito assim, Glauber e professor, dizem assim que o esporte, ele tira as pessoas da rua, né? Ele tem esse poder. Eu acredito que se fosse só isso, seria muito pouco. Se fosse só tirar da rua, se o professor só fizesse esse trabalho superficial, assim, de vou só tirar da rua, orientar, seria muito pouco. Nós entendemos que tem que ter uma profundidade mais, né, professor? Entendemos que tem que ter algo mais. Então, o esporte ele tem essa força. A minha filha nunca foi da rua, nunca foi pra rua. E a minha filha é uma das maiores referências do MMA amazonense, do estado, do jiu-jitsu amazonense, campeã pan-americana, campeã de tudo. Eu tenho alunos que nunca foram pra rua e são referência no esporte. Nós temos atletas no esporte que são referências também mundiais e nunca foram para a rua. O esporte, ele é sim para tirar da rua, mas ele é também para aquele garoto que só quer saber de jogo, só quer saber de videogame, que não vou dizer que é errado, que existe uma profissão dentro disso também, sim. Mas ele quer ficar ocioso, engordando, emagrecendo demais, aquela coisa toda. O esporte tem esse poder de resgatar, tem esse poder de tirar e tem poder de tudo. Antigamente, quando eu queria uma estratégia, eu pensava assim, mas a minha igreja não vai permitir, eu não vou para o esporte, não vai dar certo, não vai. E eu disse assim para Deus, eu falei para Deus, Deus me dá uma estratégia, fala comigo. E eu sonhei... Pedi uma direção, né? Pedi uma direção. E eu sonhei fazendo o esporte que eu sempre pratiquei, que foi o jiu-jitsu. E eu sonhei e a pessoa me orientava como fazer na época, no sonho. Então, desde aí, eu acreditei que o jiu-jitsu é uma grande porta e essa porta só tem a crescer através das pessoas que se organizaram para fazer e das pessoas que estão dispostas a receber esse apoio. Legal, bacana. E uma coisa que o senhor falou no começo, que eu acredito que tem muito a ver, o Luciano tocou no assunto também, é o seguinte... é que a responsabilidade não é só do voluntário, não é só ali do psicólogo, a responsabilidade em ajudar o adolescente ali, o jovem, não é só, digamos assim, do profissional ali, né? Mas os dois citaram praticamente a mesma coisa, que começa na família, Sim. Né? E por diversas vezes, o Luciano é pai, né? Sim. O senhor também é pai, eu também sou pai. Né? A maioria da produção que está aqui reunida com a gente é pai, é mãe. E nós já vimos, e você que está em casa também, tenho certeza disso, não sei se você pratica ou faz isso, mas já vimos várias vezes que o pai ou o responsável de uma criança, quando ele chega na escola, ele chega até o portão da escola e praticamente ele pede para o filho ou para a criança ali entrar para dentro do portão da escola em diante, vai. É como se fosse assim, tô chegando aqui, tô deixando aqui, agora é com vocês. E não é, né? A gente sabe que não é. Chegou ali a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da escola, do poder público? É. Mas nós sabemos que também ali o pai tem que mostrar e ensinar aquela criança ali que ali a criança tem que também obedecer o professor. Sim. Respeitar, né? Então, essa influência... São valores, né? São valores. Esses princípios aí não se aprendem na rua, se aprendem em casa. Não é verdade? Verdade. Então, isso é muito, muito bacana mesmo. Pega esse link aqui que você está acompanhando aqui no Facebook, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Pega ele, compartilha com seus amigos, porque é muito bacana. Tudo que você está aprendendo, que eu também estou aprendendo hoje aqui, com esses dois mestres dos institutos que têm feito um belo e excelente trabalho em prol da população voluntariamente. Esses são os trabalhadores invisíveis que merecem a visibilidade. Lá, pelo que calculei aqui mais ou menos, você tem uns 30 voluntários, Maquiné? Sim, aproximadamente 30 voluntários. E lá 28. Com o senhor, mestre? 28? 28. Lá, em média, nós temos, eu acredito que de 15 a 20 voluntários. De 15 a 20 voluntários. 15 a 20 voluntários. Mas em ambos, são pessoas dedicadas que dão o melhor de si. Dão o melhor de si. E assim, o que é importante que o mestre colocou aqui, Glauber,
é que existe, como ele falou, existe muito trabalho que às vezes a pessoa só começa por realmente começar e não termina. E eu sempre coloco que aquilo que é verdadeiro permanece. Sim. Então nós já temos uma história de 7 anos, ele já tem também uma história de anos já, então significa que é algo verdadeiro. Eu queria só contribuir na tua fala aí, Glauber, porque esse nosso trabalho voltado para a saúde mental e emocional, ele tem que iniciar na educação infantil. Porque como nós atuamos lá hoje, no começo, né? Nós atuamos hoje no ensino médio, mas é muito difícil, cara, quando a gente já pega algo que não foi trabalhado na educação infantil. Vou citar um exemplo aqui, principal. E foi um dos exemplos que me comoveu muito quando eu vi isso. Nós fomos aplicar uma palestra numa escola no bairro da Alvorada, do ensino infantil. E nessa aplicação dessa palestra, no momento que a gente estava aplicando, a gente começou a ver uma atitude de uma criança de 10 anos muito difícil. Ela estava toda se contorcendo, nós estávamos aplicando sobre maternidade, paternidade. E na hora, quando terminou a palestra, a gente chamou essa criança para poder fazer uma escuta. Ela estava com uma camisa de manga comprida, né? Na escola, a gente já observa, vê que aquilo ali não é normal. E aí, quando a gente puxou eu pedi para dar uma olhada, a manga, ela estava toda automutilada. Meu Deus do céu. Automutilada. Quantos anos, mais ou menos? 10 anos de idade. 10 anos, toda automutilada. E nós chamamos uma das nossas psicólogas para poder fazer uma escuta humanizada. E dentro da escuta, depois, ela fez a escuta. O que é uma escuta humanizada? Uma escuta humanizada é porque, assim, o psicólogo ele não pode clinicar dentro do âmbito escolar. Não é permitido. Então, a escuta humanizada é tipo uma conversa. Entendi. Entendeu? Para poder realmente entender por que aquela criança está naquele estado de sofrimento. O que levou ela aquilo ali. Exatamente. E quando ela saiu de lá, a psicóloga falou, manda chamar o pai. Manda chamar o pai. Aí eu falei, chamar o pai assim. Aí nós fomos perceber, ela relatou para a psicóloga que o maior sonho dela era um dia o pai dela deixar ela na escola e pegar. Que isso? Ela estava se automutilando, ela estava no estado de sofrimento porque o pai nunca tinha ido na escola pegar e buscar, né? E nós mandamos chamar esse pai foi. Você precisava ver a alegria dessa criança quando viu o pai dela na escola, entendeu? Então, nós começamos ali também a fazer um trabalho de fortalecimento de vínculo. Então, muitas das vezes, nós que estamos aqui, que a nossa vida é corrida diariamente, você que tem filho, você que está me assistindo, você não sabe o quanto isso, para a criança, é importante. Nós sabemos que nós somos o provedor, principalmente os homens, somos os provedores temos a obrigação de ser o provedor da nossa casa, mas entenda que tem algo mais importante do que isso, que é a sua família, que é o seu filho, entendeu? Eu já vi pais chorar à beira de um caixão porque não tiveram esse momento, não se atentaram a esse momento de poder dar aquela atenção e dar atenção para algo que achavam que era maior e melhor, né? Até haver num bom sentido, de querendo realmente levar a provisão para sua casa, mas não vale. Então, assim, nós começamos a fazer um trabalho de fortalecimento de vínculo familiar e desde lá, Glauber, mudou a realidade daquela criança. Ela não estava mais se automutilando. Até porque a automutilação, nós sabemos que o próximo passo é a tentativa do suicídio, né? Então, isso nos preocupa muito. Então, sempre eu trabalho isso com os pais e com a mãe. Tentem sempre estar presente com a família. O mestre falou algo interessante em relação às redes sociais. Hoje as crianças estão totalmente conectadas às redes sociais, mas muitas dessas culpas são dos pais. Os pais acham que dá um celular para o filho, deixar na mão ali, resolveu tudo. Não resolve, gente. Dava assim um carrinho, uma boneca, né? Mas não ficava o tempo todo nas redes sociais. E muitas coisas nas redes sociais que essa criança está vendo, talvez os pais não estão se atentando, não está sendo bom para os filhos, entendeu? Então, nós temos um projeto dentro do nosso instituto, que casa com o que ele falou aqui do esporte, que é o projeto Escola Aberta, que é os finais de semana, aos sábados, onde nós aplicamos o cinema, o esporte e a parte da Libras. O que a gente faz? Isso não sai caro, cara, para o Estado, não sai caro. Por quê? O cinema, como é que é o cinema? A gente faz uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. A Secretaria de Cultura do Estado, ela disponibiliza o telão das escolas. Existem auditórios que são da área externa da escola que a gente pode aplicar. Glauber, dentro das comunidades, existem várias pessoas que nunca entraram numa sala de cinema. Verdade, eu acredito. Entendeu? Existem várias. E você não imagina, eu digo porque nós iniciamos esse projeto, só que, infelizmente, a pessoa que apoiou esse projeto não ficou mais no poder, né? Saiu e acabou o projeto do Escola Aberta. Entendeu? Se levava o cinema e levava a pipoca. A Secretaria de Cultura disponibilizava a tela e a pipoca e o refrigerante, que é pequeno, né? Já o esporte, a Secretaria de Esporte, né? Que no tempo era a CEGEL disponibilizava os profissionais, que era o professor de vôlei, o professor de educação física no geral, né? E nós ali fazíamos atividade com as crianças da comunidade, né? Com futsal,
com o jiu-jitsu, né? Com o vôlei. Então, com vários diversos esportes, entendeu? E a Libras nós contribuímos com os nossos profissionais, entendeu? Só que, infelizmente, isso acabou. Eu sempre entendi, Glauber, que o esporte era uma ferramenta ágil, rápido e eficaz no resgate de um jovem ou de um adolescente. Sempre tive isso em mente, entendeu? Então, o esporte, ele trabalha casado com esse trabalho que a gente desenvolve, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos... Não adianta também fazer todo o trabalho emocional e mental se eu não tiver com que ocupar a mente desse jovem. Certo. Entendeu? E o esporte, para mim, continuo dizendo que é uma ferramenta ágil, rápida, eficaz para tentar ocupar a mente desse jovem, para que esse jovem não possa estar vendo algo... Não que eu não estou falando que as redes sociais não é importante, mas hoje para a criança, cara, está muito ruim. É muita coisa ruim. Então, o esporte, para mim, ela é fundamental e casa com o nosso projeto. Inclusive, ele citou algo que nós estamos agora trabalhando, que é a parte realmente da defesa pessoal. Nós fizemos agora uma parceria com a Delegacia da Mulher, onde a delegada vai começar a enviar mulheres que foram violentadas, né, lá conosco para aprender a defesa pessoal de forma gratuita. Já nos disponibilizaram. Isso é bacana. Já deram a quadra do SESI, ali do bairro do Alvorada 1, do lado do SPA da Alvorada, já está disponível, mas infelizmente a gente ainda não tem um tatame. E a gente também não vai botar a mulher para rolar, para fazer algo de defesa pessoal, sim, no piso duro, né? Então são coisas mínimas que o poder público ele poderia estar contribuindo com os dois projetos para tentar fortalecer. Porque o que nós estamos fazendo é contribuindo com aquilo que é obrigação do poder público. Não é obrigação nossa, não. Nós fazemos por chamado, por amor, por aquilo realmente que a gente vê que é um chamado, até porque, se eu for perguntar do professor aqui, a nossa maior recompensa, ela não vem de homem, não, ela vem de Deus. Pô. Verdade. Aquilo que Deus já fez pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, não tem preço. Pô. E sabe o que é isso? Isso é plantio. Pô. A lei da semeadura ela é infalível. Tudo é uma plantação, né? Tudo é infalível. E a lei da semeadura é infalível. Então, o que nós estamos fazendo aqui, tanto eu como professor, que a gente sabe que muitas das vezes é cansativo, às vezes a gente pensa várias vezes em desistir, dizer, não dá mais, cara, eu vou, como ele falou, de dedicar realmente à minha família, às vezes perde tempo de poder estar no cinema com a família, estar numa praça, no shopping, e a gente está se dedicando às pessoas que muitas das vezes, desculpa te dizer, são ingratas, entendeu? Mas nós sabemos que nós temos a convicção que são chamados. E a nossa maior recompensa, ela vem do alto. Exatamente. Cláudio, pode falar mais. E o que o professor falou aqui a respeito da plantação, né? Tudo que a gente eu imagino que o que a gente colhe hoje de coisa boa, a gente plantou lá atrás. É a lei da semeadura, né? Então a gente foi plantando. O maior exemplo que eu tenho que comprova isso, peço até perdão de citar minha esposa, peço permissão para citar minha esposa, que está aqui conosco. Ela sempre teve uma vida saudável, sempre teve uma vida de cuidados, a formação, a educação física, sempre cuidou da saúde e do nada ela foi diagnosticada com câncer, né? Num exame preventivo, a minha filha foi lutar fora no Rio de Janeiro e toda vez que o atleta vai lutar é feito um exame de praxe que geralmente o atleta faz e a minha esposa disse, eu vou fazer junto para motivar e tal. Quando ela fez o exame, apareceu algo dentro dela e ali foi diagnosticado câncer de colo de útero. Nessa fase, quem já passou por isso, você que está assistindo, é uma fase inimaginável quem faz esse tratamento. E a minha esposa, junto não só a minha esposa, mas toda a nossa família passou por uma fase muito difícil em todos os sentidos. Financeira, não vou dizer espiritual, porque a fé a gente sempre acreditou que quem não suporta o processo não vive o propósito, mas a gente naquela fase difícil e tive que fechar o nosso estúdio. Nós temos um estúdio de condicionamento físico, uma academia muito massa, muito legal. A gente teve que fechar porque eu não tinha condição de dar aula, não tinha condição de manter ali com ela 24 horas. Quando ela não era em casa, era no Secom, era aquele corre-corre. E nós descobrimos que a bondade ainda existe. Por quê? Nós entramos numa fase tão difícil e acontece uma coisa que as pessoas que a gente achava que estavam ali com a gente sempre, não eram. E as pessoas que até a gente nunca nem viu, foram as pessoas que mais nos ajudaram nesse processo. Eu vou te dar um exemplo, eu vou citar uma pessoa aqui que ela é muito conhecida em Manaus. Eu não tenho tanta amizade com ele, mas na hora que mais eu precisei, eu senti o que o professor falou aqui. Nós plantamos coisas boas. Eu sempre conversei com a minha esposa, então a gente plantou coisa boa, a gente vai colher. Porque nós somos merecedores, nós ajudamos muita gente, eu creio que Deus é justo. Na pior momento da nossa vida, da minha esposa, da minha família, a gente já não tinha mais grana, nem para comprar comida na época. Isso, né, na época que eu falo, tem 1 ano de tratamento. Porque é muito difícil. Só quem passa sabe. E uma pessoa ligou para mim, que é o professor Márcio Ponte, né? Mandou um abraço para o professor Márcio Ponte, foi o primeiro professor do José Aldo. E eu não tenho amizade com ele. Conheço assim, da Alvorada. Conheço ele assim de falar, e aí, mestre, beleza, respeito, mas não tenho assim amizade de conversar.
Ele ligou para mim e disse, ei, Ivan, como é que estão as coisas? Eu disse, cara, tá naquela luta, né? Mas eu creio que Deus vai dar vitória. Ele falou assim, Ivan, tu tem Pix? Eu disse, tenho. Se tu permite eu postar foto tua da tua esposa? Eu disse, claro, pode postar, porque todo mundo já sabe, né? Teve um momento que, numa hora que ela pudesse falar, tem um momento tem as fases desse tratamento. Claro. E ele disse para mim assim, tu permite eu postar essa foto no meu grupo? Eu disse, pode postar, professor. As pessoas já conhecem a nossa... Toda a luta conhece essa fase que a gente passou. Cara, eu não tinha R$1 nesse dia. Glauber, o Pix, quando começa a gente brinca, né? Vamos fazer o cartão cantar, né? Quando começa a cair o dinheiro, o telefone vai dando sinal, né? Cara, não parava de cair dinheiro na minha conta. Eu acho que nesse dia caiu em minutos quase 3 mil e poucos reais de ajuda de pessoas que eu não sei quem é, não conheço, não tenho acesso. Pessoas que ajudaram. Nesse dia, metade do dinheiro a gente gastou em mantimento para casa, porque foi uma fase muito difícil. Sim, então, eu acredito que quando você planta coisa boa, você colhe. Quando você... tudo aquilo que a gente faz em prol do reino, em prol do próximo, eu acredito que Deus é justo em te honrar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito tanto nisso que a gente criou o projeto Segunda Chance, o Instituto Segunda Chance, a gente desenvolve esse trabalho. Eu tenho alunos que passam muita necessidade, cara. Eu tenho alunos, professor, que às vezes a gente identificou isso, ele tomava muita água. E eu ficava assim, caramba, por que esse garoto está tomando muita água? E não é normal você tomar muita água. Na nossa linguagem, a água é um tipo de carbo. Então, você num treino, você não toma muita água. O que você desgasta ali, você já tomou água durante o dia, porque senão você fica num português com a barriga muito cheia. Caramba, esse garoto está tomando muita água. A gente foi pesquisar e entender que o garoto não tinha o que comer em casa. Então, ele tomava muita água para ele poder, na visão dele, ficar cheio, ficar forte, entendeu? Então, a gente passou muito por isso. Eu vi muito isso no Instituto Segunda Chance. A gente começou a fazer um trabalho pedindo apoio da comunidade, da padaria, do lanche. Para quê? Para que, com o ofício, tudo documentado, bonitinho, chegava lá e dizia, apresentava o projeto, eu tenho esse projeto com criança, adolescente, assim. Tem como a gente fechar uma parceria para você doar o pão, para a gente dar esse lanche para o aluno? Então, a gente fez isso durante muito tempo. Hoje, o Instituto, a parte de esporte do Instituto vive uma outra fase. Os alunos que nós temos hoje, nós transformamos esses alunos em verdadeiros profissionais da luta. Então, o que acontece? A minha filha tem patrocínio ela tem nutricionista, ela tem a preparação física que é nossa, ela tem apoio de passagem. Tem estrutura, né? Estrutura. Por algumas vezes, a própria FAAR, através não sei se eu posso citar o nome dele? Pode. Através do Jorge da FAAR, que é o secretário, que inclusive para nós faz um trabalho belíssimo à frente da FAAR. Ele, por algumas vezes, já não ele, né? Mas ele no comando da FAAR, patrocinou através do governo do estado, passagem para os nossos atletas. Então, algumas vezes, em alguns eventos que nós realizamos de esportivos... Isso é valorização dos pratas da casa, valorização. Né? Então, agora algo que está acontecendo, Bolsa Atleta. Então, inclusive, atletas meus, teve um Bolsa Atleta mais atrás, atletas meus já receberam o Bolsa Atleta. Hoje, a gente já incentiva o nosso atleta, desde a base, desde o menor ao maior, a estar antenado com isso. A internet tem um lado ruim, tem um lado muito ruim, mas tem um lado bom, quando você sabe usar e tem a orientação para usar. Agora, quem vai acessar o site, o link lá do governo do estado, vai concorrer à Bolsa Atleta. É lógico que não é todos, porque é muito atleta. Sim. Mas aquele que conseguir, através da orientação do seu professor, entrar ali, colocar o seu currículo e vai pleitear ali aquela vaga, eu tenho certeza que muitos vão ser adicionados ali. Então, eu creio muito nisso, eu acredito na boa oportunidade, eu acredito na política, não na ruim, acredito na política boa, eu quero acreditar porque que tem a política boa também, né? Tem a política boa, então eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que através do nosso trabalho, do professor aqui na Zona Oeste, de outros institutos nossos na Zona Leste, a gente pode contribuir com o governo do estado. Eu acredito que trabalhos como o do professor, que eu vou até copiar algumas coisas que ele falou, que eu vou copiar, porque o que é bom se copia. Exato. Né? A roda já está inventada, a gente Perfeito. só copia. Vou copiar o que é bom com a autorização do professor e me coloco à disposição para a gente somar essas forças aí dentro da área esportiva, não só eu, mas já coloco a minha esposa no fogo, coloco toda a nossa equipe na área esportiva, na área do jiu-jitsu, na área da defesa pessoal. Temos atletas femininas, a minha filha tem 22 anos, fala inglês fluentemente, uma pessoa inteligente, nível superior, campeã de MMA, tem 8 lutas de MMA, campeã pan-americana de jiu-jitsu, amazonense diversas vezes. Coloco toda nossa equipe à sua disposição para a gente somar que bacana, e fazer esse trabalho junto. Porque, cara, acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Eu vivi muito na igreja,
Mas eu acredito que a igreja não é tudo, não a placa, mas Deus ele está acima de tudo e de todos. Sem dúvida. Então eu acredito muito que quando, eu até brinco às vezes, tem aluno meu que diz, eu não vou lutar, professor, porque domingo eu tenho que ir para a igreja. Eu disse, cara, quer que eu fale com o teu pastor? Eu até brinco, não é que o pastor é claro, a gente sabe disso, não é ele. Sim. Mas é o pensamento das pessoas ainda. Porque eu tenho certeza que se eu falar para o pastor, a igreja que eu frequento hoje é a igreja da parede preta, né? E tem essa coisa da igreja de parede preta, aquela coisa que quem é da igreja sabe. Mas é uma igreja bem, bem abençoada, uma igreja de jovens, uma igreja que nós levamos o esporte para dentro também, que é a igreja Ascender, lá do meu amigo pastor Felipe, aquele abraço lá na Compensa. Um abraço, pastor Felipe. Pastor Felipe é um homem de Deus, é abençoado. Inclusive, nos nossos eventos de luta, ele vai e faz a oração para iniciar aquela comunhão que é importantíssimo. Deus à frente, pô. Então, assim, eu digo sempre que Deus é acima de tudo. Se você não se sente bem aqui na igreja, cara, busca de Deus, busca o auxílio do teu pastor. É o seguinte, pastor, não vou para a igreja hoje, eu vou lutar um campeonato, dá para o senhor ir lá? Eu tive que os pastores aqui, não sei se vão concordar, mas eu tive um pastor que eu uso boné. Eu tiro o chapéu para esse cara. Para mim, conquistou meu respeito. Eu não lembro o nome dele, mas eu tive um atleta que foi lutar um evento, uma disputa de cinturão. O garoto estava no encontro, né? Que quem é de igreja sabe que existe essa questão do encontro, que algumas igrejas fazem. O pastor pegou o garoto do encontro, foi pro evento, levou, vou usar essa expressão popular, levou o moleque para lutar. O garoto lutou e voltou pro encontro. Eu bato palma para esse pastor, bato palma para esse cara que é de se admirar. Somou com a criança, com o garoto. E o garoto é meu aluno hoje, faixa preta meu. Muito bom, um garoto excepcional. Estava no encontro, o pastor levou e engraçado. Já viu o pastor torcendo em luta? Interessante. Ele não xinga, né? Ele não xinga, mas ele pula, ele grita, vibra, né? Ele vibra. Então a luta acontecendo aqui, tinha uns 5 pastores assim, uns magrinhos, outros gordinhos, que, olha, geralmente o pastor é gordinho, né? Tem que treinar para não ser. Mas olha só, os pastores tudo aqui na beira da arquibancada gritando. Eu tenho isso filmado, vídeo, foto. Eu achei interessantíssimo. Então eu sei que existe a força da igreja. Mas a igreja não é tudo. Deus é tudo. A igreja é só um instrumento. Que quando tem um pastor que nem vocês, capacitado, um pastor mesmo arrochado de luta, aí bomba, o negócio estoura. Eu tenho certeza disso. E é fundamental esse tipo de trabalho, esse tipo de parceria. Igreja, escola e família. É o principal ponto. Família acima de tudo. Mas esse trabalho é uma engrenagem. Ele tem que girar, ele tem que trabalhar em conjunto. E então, tem tudo para cada vez mais crescer, fortalecer, né? E o resultado virá. E o resultado, não perder, quando o professor falou da estrutura, dos projetos que ele tem, eu tenho certeza que se o professor, não só o professor, mas quem tem um trabalho assim, tiver essa porta aberta com o governo, com a prefeitura, com o poder público, eu quero acreditar que o poder público abraça. Eu quero acreditar que a Assembleia Legislativa abraça. Eu quero acreditar nisso. Pode até não acontecer, mas eu acredito. Como eu sempre converso com o Glauber, o não nós já temos. O não nós já temos. Então nós vamos em busca do sim. E eu acredito nessa união, nessa força, nós vamos que vamos. E falando assim, vamos que vamos. E falando aqui, como o senhor citou do poder público aí, Gleice, tem quanto tempo já no ar aí? 45 minutos, né? Vem cá, canso água aqui, não tem mais suco aí não? Os convidados querem tomar um suco aqui, pelo amor de Deus. Tá bom. O maquininha tá olhando febre em toda hora aqui. Não. Enquanto o pessoal tá providenciando lá, Gleice, por favor, coloca no telão aqui para nós, fazendo um favor. Tem como colocar? É do Maquiné, Luciano Maquiné. Esse é o trabalho que a gente realiza aos finais de semana com a comunidade, que é voltado com a comunidade surda, né? Que é a língua brasileira de sinais. Então, a gente qualifica os profissionais não só para ele se qualificar, mas para que ele possa ter esse acesso e essa interação com as pessoas surdas que moram no Amazonas. Como Isso aqui é dentro de uma escola? Isso é dentro de uma escola lá do auditório. Isso aqui já são as palestras preventivas, que ali é a nossa psicóloga aí, a Aline, né, que está aplicando as palestras dentro de uma sala de aula do ensino médio. Perfeito. Pode ir rodando. Vou pôr uma balinha aqui. Aí já é o momento da interação. Isso aí é uma campanha preventiva que a gente... Volta ali, fazer um favor. Legal aquela... Quer dizer o que aquela mão lá? É pare, você não está sozinho, né? Legal. E aí é uma campanha preventiva voltada para o Setembro Amarelo, que a gente fez. Mas é uma campanha interativa para mostrar, provavelmente essa parte não, dizer que a pessoa realmente tem alguém que não possa tirar o seu dom, um dos dons maiores que Deus colocou, que foi a vida, né? Certo. Isso aí são as nossas ações dentro da sala de aula, né? Tô vendo que você é famoso aqui, né? Essa aí é a nossa equipe, né? Psicólogo, ciências sociais, fonoaudiólogo, né? O gestor da escola na época, professor de dança, está de amarelo ali também, que a dança também faz parte do nosso projeto, né? A dança para jovem e adolescente.
Então, essa é uma equipe, a gente aplicou uma palestra aí, nesse dia aí foi uma reunião dos pais, e nós aproveitamos para poder explicar um pouquinho do projeto, para que os pais pudessem entender esse fortalecimento do vínculo familiar, da importância que ele tem. Esses são os alunos do ensino médio. Voltou. Poxa, muito bacana, muito legal. E já há 7 anos dando essa continuidade. Dando continuidade. E assim, o que é importante, Glauber, é que no ano de 2020 nós recebemos um convite vindo do gabinete da presidência, na época o presidente Bolsonaro, para que a gente pudesse estar no MEC, para a gente poder apresentar o projeto ao MEC. Né? Eles souberam do projeto, chegou até eles. Nós estivemos lá, passamos 4 dias no MEC, né? Mostrando os números comparativos, coisa que eles não têm. Como eu disse hoje nós temos uma equipe maior do que a Secretaria de Estado do Amazonas de Educação. Um exemplo, nós temos 10 psicólogos, a SEDUC tem apenas 7. Né? Nós temos... Peraí. Rapaz, a SEDUC tem 7 no estado. 7 no estado, sendo que nós somos... Só 7? Só 7, né? Na Secretaria de... Por isso que eu digo hoje, que hoje nós precisamos rever esse trabalho, Glauber, que é feito no âmbito escolar, porque o que eles fazem é um trabalho emergencial. A criança está no estágio de sofrimento ali, eles vão lá, fazem uma escuta humanizada e depois não fazem mais a parte que tem que ser feita, a parte da consolidação, né? Como o professor... Não, vamos falar real aqui, uma miguelagem. Posso até colocar isso. Porque assim, quem está no estado de sofrimento ali, ele não vai esperar muito. Rapaz. Exemplo, quando uma diretora aciona uma Secretaria de Educação nessa parte emocional, eles custam geralmente 1 semana. Porque a demanda realmente é grande, eles têm um quadro pequeno, a gente até entende. Mas não pode acontecer isso. Por isso que o correto hoje, Glauber, é o que está no projeto de lei lá em Brasília, que precisa ter um assistente social e um psicólogo em cada escola. Isso é o mínimo. Um assistente social e um psicólogo em cada escola. Em cada escola. Eu tenho um projeto que eu apresentei para a Secretaria de Educação, que era para a gente poder criar núcleo de inteligência emocional por zona. Iria resolver? Não iria, mas iria amenizar. Nós iríamos fazer... Existe hoje nas coordenadorias distrital de educação prédios que poderiam ali botar uns 10 psicólogos, uns 10 assistentes sociais em cada zona e ali atender as demandas daquelas escolas. Um exemplo, dentro da nossa zona, que é a zona centro-oeste, nós temos 38 escolas dentro da coordenadoria 3, que é a coordenadoria 3 de educação. Então, a gente poderia criar lá dentro dessas coordenadorias, que tem um prédio lá, um centro de inteligência emocional que pudesse atender esses alunos e fizesse o acompanhamento. Vou falar mais uma vez. O que está sendo feito hoje tem que ser revido. Por quê? Porque a pessoa faz aquele atendimento emergencial, pô. E aí, amanhã, será que... Beleza, pode até resolver naquele momento. Mas amanhã, será que essa criança, esse jovem, esse adolescente ou esse professor não vai novamente entrar no estado de sofrimento? E quem vai acompanhar? Então precisa ter um acompanhamento. Só 7 não vai dar. Glauber, eu sempre coloco para a minha equipe que se nós não realizarmos um trabalho em parceria com a família, não adianta nada. Se nós não tivermos uma continuidade e ao final nós temos realmente aproveitamento, não valeu de nada, Glauber. Glauber, nós estamos falando de qualidade, não é quantidade, não. Infelizmente, o poder público ele trabalha com quantidade, pô. E nós estamos falando de vidas, pô. Nós estamos falando de pessoas, pô. Pessoas que, como o professor falou aqui, ele contou o testemunho dele, é uma realidade. Graças a Deus, Deus teve misericórdia da vida dele, deu uma outra oportunidade, mas muitas dessas crianças, muitos desses jovens não têm essa mesma oportunidade, pô, entendeu? E muitas das vezes, Glauber, é culpa realmente do poder público, pô. Precisa fazer uma educação realmente de qualidade. Então, pera lá, vamos lá. Já que está se falando do poder público tanto assim, me diga aí, na sua opinião, o mestre também vai falar dele, o que o poder público, de maneira geral, ampla, poderia fazer? Na sua visão. Glauber, nós estamos falando, hoje a entrevista é com 2 profissionais que vivem à ponta. Vivem a realidade da ponta. Literalmente. Né? E muitas das vezes o poder público, as pessoas que estão à frente do poder público, eles não conhecem a realidade da ponta. Eles precisam fazer essa conexão de informações. Eles precisam estar no mesmo pensamento que o nosso e na mesma comunicação, pô. Mas infelizmente não estão. Então, como eu disse para você, hoje, graças a Deus, nós temos convicção do nosso chamado. Mas muitas pessoas que realmente, às vezes, têm a força de vontade, que estão fazendo a coisa correta, elas não têm um apoio e desistem, Glauber. Não é que ela queira desistir, é que existe um desgaste, existe um investimento de tempo, um investimento de recursos, né? Que muitas das vezes não dá. Ou tu investe naquilo ali, ou tu passa fome na tua casa. Entendeu? Eu não desisti hoje ainda porque eu tenho parceiros, eu tenho amigos. Meus próprios profissionais são maiores contribuidores. Eles contribuem de forma voluntária, mas também de forma financeira. Vou citar um exemplo. Para a gente tirar o nosso CNPJ, nós fizemos um bingo, cara.
Deu para poder pagar o nosso CNPJ. Que não é barato, né? Que não é barato. Fomos fazer isso para estar regularizado. Regularizado. Vamos fazer peixe frito, vamos fazer tudo isso para poder arrecadar o dinheiro, para poder tirar o CNPJ que nós temos hoje, né? Para poder estar legalizado. Então, coisa que o poder público podia estar oferecendo para as instituições. Porque um CNPJ desse não sai menos de R$ 1.500, pô. Entendeu? Tem a parte da assessoria jurídica, contábil, tem a parte do cartório, que é o RTD, também, que paga por folha. Então, tudo isso é custo, pô, que poder, o mínimo está contribuindo. Se tu me perguntar hoje, o que o poder público contribuiu com a gente durante 7 anos? Nada, pô. Nada. Apenas o espaço lá, que é o prédio Jovem Cidadão. E nós cuidamos porque estava abandonado esse prédio. E em 7 anos, quantas pessoas o seu instituto, através do projeto, alcançou? Glauber, nós alcançamos para mais de 2.500 pessoas. Pô. Mais de 2.500 pessoas. Como eu te falei, a maioria é aluno? A maioria é aluno. O nosso foco principal é o âmbito escolar, né? O âmbito escolar, a gente trabalha com as pessoas que compõem o corpo escolar, que são os alunos, os professores, né? Como eu disse para você, os próprios professores. Pode ver, vocês estão citando muito os alunos em relação ao âmbito escolar, mas nós estamos esquecendo de um personagem que é importante, que é o professor. Como eu te disse, nós atendemos diversos professores que hoje chegam com a gente lá com uma caixinha cheia de remédio, pô. Entendeu? Realmente. Cheia de remédio. Até porque hoje também, né? Acredito que o mestre pensa assim também. Hoje acabou-se o respeito de uma maneira geral. Não estou generalizando, mas de uma maneira geral, de cada 10, acredito que 5 alunos não respeitam mais o professor como respeitava antigamente, não. E professor que hoje parece que tem medo de ir para a sala de aula. Eu já tive essa impressão. Mas tem, Glauber, porque assim, hoje, infelizmente, nós vivemos uma outra realidade. Até mesmo as próprias facções, elas já entraram dentro do âmbito escolar, elas estão dentro do âmbito escolar. Isso não é isso, estão dentro do âmbito escolar, entendeu? E estão agindo com as pessoas aí. E muitas das vezes, o próprio professor ele tem medo de fazer essa denúncia, porque pode ser ameaçado, entendeu? Sim. Então, assim, é algo muito complicado, aonde, como eu te disse, é um conjunto, cara. É um conjunto. É o esporte, é a segurança pública, é a saúde mental e emocional, entendeu? Tudo precisa se envolver e discutir realmente o que é melhoria para o âmbito escolar, entendeu? Não adianta achar só pegar a Secretaria de Segurança Pública e fazer uma reunião e botar um policial armado e achar que vai resolver. Não vai resolver, cara. Não vai resolver. A polícia é um item. A segurança é um item, entendeu? Mas tem outros itens que compõem mesmo. Não adianta eu fazer, como eu falei, fazer o meu trabalho mental e emocional se eu não tiver com que ocupar a mente do jovem, que é através do esporte, entendeu? A mesma coisa, não adianta ele praticar o esporte se não tiver um aluno saudável na saúde mental e emocional. Pô, não adianta. Quantos atletas viajam hoje são atletas bons, eu já vi atletas bons, não só no jiu-jitsu, como no futebol, tudo, mas se não trabalharam a parte mental e emocional daquele atleta para chegar lá e dizer que é possível sim ele vencer aquele campeonato, entendeu? Porque muitas vezes já chega admirando, olha aquele atleta tal. Eu vou citar um exemplo principal, José Aldo, que estudou na escola onde a gente atua, do bairro do Alvorada, entendeu? Muitas das vezes tem que ser, foi feito um trabalho juntamente com o Márcio Ponte, que ele citou aqui, mental e emocional, para o José Aldo entender que era possível sim ele se tornar o campeão que ele se tornou. Verdade. Até quem assistiu o filme do José Aldo vai saber bem o que você está falando, sim, né? Ver o que ele passou em casa. Então, né? vivemos junto, infância, por Menor Dom Bosco, o Cecil do Alvorada, vendemos picolé junto, entendeu? Estudou na Escola Severiano Nunes lá conosco. Então, a gente está falando de uma realidade que realmente a gente viveu e conviveu e conhece a realidade. Mais uma vez, enquanto o poder público não fizer esse link e quem está na ponta para poder ouvir também e colocar nos projetos que eles estão executando... Mas não só ouvir, mas estruturar também, né? Com certeza. Concorda, mestre? Concordo plenamente. Nessa questão, quando o professor citou a falta do tatame, eu acredito que isso é um ponto fundamental, para que a gente possa estruturar o nosso trabalho, né? Independente de lugar, independente de bairro, se é na rua, se é na escola, se é no ginásio. É importante ter essa estrutura, né? Eu acredito que se o poder público abrir os olhos para enxergar de forma diferente... O meu tá com água aqui. Precisa... Tá com água aí? Tá. Eu acho que se o poder público abrir os olhos para enxergar de forma efetiva esse processo, o que a gente vê muito é a questão... Eu já vi muito, esse professor já viu, aqueles atletas que vão para o sinal pedir, aquela coisa... Tem muito, né? Eu sou um pouco crítico quanto a isso. Se o meu aluno vai para o sinal pedir, pelo menos eu vou falar, se eu estiver enganado, alguém vai comentar, eu sou muito humilde em pedir desculpa e reconhecer o meu erro. Mas nos locais que eu já passei e eu vi o atleta vestido de kimono, o verdadeiro atleta, que também tem aqueles fake, né, que diz que atleta não é.
Mas o verdadeiro atleta que a gente conhece, a gente passa lá por 2 ou 3 vezes, eu já perguntei. Eu disse assim, cadê teu professor? Tá aqui teu professor? Aí o aluno disse, não tá. Não tá. Aí eu já fico com o pé atrás. Porque se eu vou, o meu aluno, pelo menos na minha instituição é assim, tudo que o meu aluno faz, ele pede permissão. No bom sentido, quem é da luta vai entender. Mestre, eu vou em tal lugar, eu posso ir lá e tal. Aí a gente, não, vai lá, vai na força e tal. Existe a hierarquia. O esporte, pelo menos o de luta, ele tem o poder de criar essa disciplina. Sim, na cabeça do aluno, mesmo. Essa disciplina. Então, eu perguntei, cadê teu professor? Não está aqui. Então, eu penso o seguinte, se o meu aluno vai para o sinal, eu tenho que estar lá no sinal com ele. É o mínimo, né? Mas se eu não vou para o sinal, as pessoas pensam, pô, mas o cara não vai viajar, o cara não vai lutar. Eu acredito que falta só organização. Por quê? É lógico que a FAA, as instituições, não vão dar passagem para todo mundo, claro, porque ela não tem uma máquina de fazer dinheiro. Certo. Não é fácil, eu sei disso. Certo. Mas eu acredito que o mínimo que nós temos que fazer é se organizar. Como o professor fez aqui, ralou ali para fazer o documento, o estatuto, aquele processo todo, que eu também sei o que é isso, não é barato, é caro. E quando você... É complicado até, porque se você errar uma letra, volta, o que para fazer é complicado a correção também. Então, assim, eu acredito que deveria existir, eu não sei se existe, eu não conheço. Alguém vai me corrigir, mas se existe, eu não conheço. Mas tinha que ter, para mim, um setor nas secretarias de esporte, no caso, na FAA ou outra que venha a ter. Não sei se a prefeitura tem, desconheço. Mas se tiver, eu louvo pelo trabalho que deve estar sendo feito. Mas, assim, eu acredito que deve ter um setor justamente para isso. Para aquela academia que não tem a condição, ela chegar lá naquele setor e se legalizar, se organizar. Eu acredito que a secretaria pode não dar o dinheiro todo o tempo, porque a gente entende que não é fácil. Se a gente disser que tem que dar, eu sei que tem muita gente e tal, ela acredito que faz a parte dela. Mas o mínimo seria um setor para ajudar o atleta a se organizar. Eu tenho um evento, que o nome do meu evento é Arena Combat The Jungle. É um dos maiores eventos, para mim é o maior evento de luta casada de grappling do estado do Amazonas. Por quê? Porque é um evento que vem desde 2012. Desde 2012, eu criei esse evento através do Instituto Segunda Chance, criei esse evento e desde 2012 nós realizamos esse evento. Agora, no próximo dia 20 de maio, a gente está realizando a edição de número 31 desse evento. 31, não é 21, não é 10, é 31 edições e não é fácil fazer esse evento. Só nesse evento, nessa edição, nós teremos 24 lutas dá 48 atletas. Vamos somar. 48 atletas se cada um trouxer 10 pessoas. Ou se cada um... Só eu vou levar 100 no mínimo. Só eu, que eu tenho um aluno que vai, da minha filha que vai lutar. Só nós vamos levar um bonde. Então imagina assim, esse monte de gente aqui. Se tivesse um local para ajudar essa galera a se organizar, seria muito bom. Eu faço isso de que forma? Através do Arena, existe a questão da mídia. O atleta, ele precisa se mostrar para se vender. O atleta, ele é um produto. Né? Um português, ele é um produto, ele precisa se vender. Então, a gente trabalha ali a imagem do atleta com boas fotos, com bons vídeos, com boa divulgação. O nosso Instagram é muito bom, a gente trabalha dessa forma. Eu acredito que a Secretaria de Esporte, ela deve fazer um trabalho dessa forma. Ajudar a academia do cara a se organizar, seja associação, seja instituto, seja o que for. Ela dá pelo menos esse... Que ela não pague, mas que ela tenha o advogado e o contador para orientar, para fazer o papel e dizer, tá aqui, esse aqui é o papel, vamos lá, esse aqui organizar a parte burocrática, né? A parte burocrática. Até porque a organização traz evolução, né, mesmo? Claro, e a própria pessoa vai correr atrás, seja com feijoada. Não é feio fazer isso. É louvável, isso é esforço. Claro. Aquilo que não custa nada, não vale nada. Então, quanto mais difícil, é aí que você vai valorizar, é aí que você vai saber, caramba, eu ralei. Eu tenho certeza que o professor, com toda a dificuldade que ele passou, por mais que ele pense, às vezes, em parar, porque não é fácil. Mas quando ele pensa assim, caramba, eu fiz tudo isso aqui, não vai ser em vão. E ele não vai parar, ele vai continuar. A mesma coisa é nesse segmento de esporte. Então, a gente faz esse trabalho. Então, eu acredito que a secretaria tem que fazer esse papel, tem que dar esse suporte. Uma crítica que eu faço, aquelas academias ao ar livre, né? Já viram essas academias? Já vi muito. Que é só sucata. Para mim, aquilo ali foi pegar o dinheiro e jogar fora. Aquilo ali não fala só com a peneira, né? Não funciona. Não funciona. Agora, para eu criticar, eu preciso dar uma solução. O que eu faria se eu tivesse na frente da secretaria? Eu imagino que não deve ser difícil, porque quando eu entro com ofício para o meu evento para as faculdades, a faculdade, seja qual for, ela cede um profissional para fazer
até por horas ele vai trabalhar, existe a parceria, a via de mão dupla. Certo. Eu ofereço algo para a faculdade vai e disponibiliza, como uma faculdade que nós estudamos, a Estácio, já enviou profissionais de fisioterapia, de enfermagem para os eventos. Abraça, né? Parceria. Então, eu acredito que as academias ao ar livre tem que ter uma parceria com as faculdades, que tenha um profissional ou pelo menos um estagiário de educação física para ele dar a orientação ali. Que até para o profissional, futuro profissional, é bom. Com o apoio do CREF, que se disponibiliza para dar esse apoio e tal. Então, eu acredito que se tivesse um profissional à frente dessas academias ao ar livre, que não fosse de todas, porque fizeram um monte, mas de um bairro, por exemplo, no bairro tem X. Esse profissional aqui, ou o estagiário fiscalizado por um profissional, orientado por um profissional, vai tomar conta dessa região aqui. Aí sim, eu acredito que aquele trabalho seria legal. Ou as academias ou institutos que tenham uma estrutura ou um profissional de educação física no segmento, fechar parceria. Eu lembro que políticas passadas, há muito tempo atrás, tinham candidatos a majoritário que ele dizia assim, ó, vamos fechar uma parceria quando a gente ganhar. O governo ganhou, ou a prefeitura, não vou citar, mas ganhou as igrejas. Vamos usar as igrejas como parceria. Eu não sei se isso funcionou. Eu não sei se isso já aconteceu em algum mandato. Não sei se já aconteceu. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. É pegar um instituto que nem o do professor aqui na Zona Oeste e dar estrutura para ele aumentar esse trabalho dele. É pegar um instituto que nem o Segunda Chance da Zona Leste ou qualquer outro e dar estrutura para que esse trabalho seja ampliado. Ser mais parceiro dos institutos, né? Ser mais parceiro do instituto, da própria igreja evangélica, da igreja católica. Eu acredito que esse é o caminho. Esse é o caminho para que essa força ela seja grande. Porque se a gente for avaliar hoje, como o professor bem citou, na maioria dos casos, os institutos fazem mais do que as próprias secretarias. Concordo. Fazem muito mais. Então, eu acredito que tem que ter esse apoio, tem que ter essa ajuda, mas, infelizmente, às vezes acontece só pro amigo do rei, pô. Só pro amigo do rei que chega lá e consegue. Mas quem realmente tem um trabalho, é difícil chegar. É difícil você chegar. Você até consegue, entrou com ofício, demora e tal, aquela coisa, mas você consegue. Mas o cara parece que ele é amigo do rei, ele chega lá e rapidinho ele já consegue. E quem realmente está aqui na frente como professor, meu irmão, é uma guerra. É uma guerra. Eu procuro fazer amizade com todo mundo, pra gente tentar, porque não adianta eu dizer assim, não, cara, eu tenho amigos que falam assim, cara, eu não suporto política, não gosto de política. Cara, então tu tá quebrado, mano, porque tudo é política. Tudo gira em torno dela, né? Tudo gira em torno da Tá política. no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Se você não abraçar alguém, se você não ajudar alguém, se você não tentar chegar junto com alguém, você não vai conseguir, porque a gente depende disso, né? Voltando bem rapidinho, um exemplo bem prático. Muita gente fala que o evangélico, o cristão, o pastor não pode estar na política. Tem gente que critica isso arduamente. Mas se não fosse os cristãos nas esferas, meu irmão, já tinha coisa absurda que entrar dentro da igreja e acabar com a igreja. Então é importante cada segmento ter o seu cabeça ali, ter o seu líder, ter o seu... esse cara aqui fala a minha Alguém língua. que te represente e verdadeiramente lute. Verdadeiramente lute. Eu acredito muito nisso. Já apoiei pessoas erradas que batiam a cara, como todo mundo aqui. Mas eu continuo acreditando. Nem por isso desistiu, né? Nem por isso eu desisti e a gente vai para... Vamos que vamos, é isso aí. Olha só, Glauber, o que ele colocou aí é importante. É interessante também que tenha um assistente social dentro da Secretaria de Esporte, porque muitas das vezes a pessoa que quer iniciar um projeto, ele sabe falar o que ele quer, mas não sabe escrever. Até porque existe a sua metodologia ali. Claro. E quem faz quem escreve um projeto, monta, é o assistente social. Então era interessante que tivesse o assistente social, porque a gente falou da parte contábil, que também é custo, da parte do advogado, né? A parte de direito, que tem que ter realmente a assinatura do advogado, e a parte também de cartório, né? Mas essa parte de inscrição. Então, elaborar esse projeto. Elaboração de projetos, exatamente. Até mesmo para captação de recursos, porque para ele captar recursos em qualquer lugar, ele tem que ter um assistente social dentro do projeto dele, entendeu? Sim. Tem que ter. Porque sem um assistente social não tem como captar esse recurso. Pode ser estadual, municipal ou federal. Qualquer âmbito. Qualquer âmbito tem que ter assistente social, porque é assistente social que vai escrever o projeto, ele que vai assinar todo o projeto lá direitinho, entendeu? Então é muito importante que tenha realmente esse departamento que ele colocou de poder legalizar o projeto. Não só legalizar, como poder ajudar o profissional, aquela pessoa que está querendo realmente iniciar um excelente trabalho na comunidade dele, para poder escrever aquilo que ele está pensando. Olha, eu penso isso. Aí a pessoa profissional ali, capacitada, que é o assistente social, ele vai escrever o projeto da forma que tem que ser, dentro da metodologia que das realmente normas, né? Que é necessário, entendeu? Então isso é muito importante que ele colocou aí.
Tá certo, então. E você que está nos acompanhando aqui agora, nós estamos caminhando aqui para os minutos finais. Aquela hora passou apenas as imagens aqui do trabalho voluntário que o Instituto do Luciano Maquiné realiza na Zona Oeste, certo? Vamos colocar agora, Gleice, fazendo um favor, todo o trabalho aqui no telão, fazendo um favor, que acontece ali no Instituto Segunda Chance, ao qual o mestre Ivan está à frente realizando esse trabalho lá. Esse foi o que nós vimos anteriormente, né, na Zona Oeste de Manaus. E aí, mestre, o senhor pode ir comentando. Bom, esse é o Instituto Segunda Chance. Ele foi criado, legalizado, ele tem 7 anos, né, mas esse trabalho ele já tem mais de 15 anos. Né? Eu cresci, essa pessoa aqui, ela é minha mãe, ela é presidente do Instituto. É a mãe do senhor? É, minha mãe. Eu cresci vendo a minha mãe desenvolver esse trabalho. Essa é uma reunião na nossa comunidade, aqui é a minha casa. Quando tu for lá, essa azul aqui. Abertamente na rua? Na rua. Olha que bacana. E engraçado, né? Na Zona Leste, vou usar um linguajar da Zona Leste, né? A gente tem um comando lá, né? Nesse sentido, a gente fecha a rua e não tem problema com nada, não tem problema com o vizinho, todos abraçam a nossa causa. Essa aqui é uma reunião, todos os sábados que nós fazemos, é uma célula, né? Lá na minha casa, esse é um espaço onde funciona o Instituto, tem uma sala mais atrás. Legal. Então é feito esse trabalho lá. A reunião, e o interessante é que aqui são pessoas da comunidade, né? Então, de forma legal, o Instituto ele atende a Zona Leste e alguns bairros ali. Né? Não certo. Porque quando a gente foi fazer o documento, tinha que especificar se era só o bairro, o professor entende. A gente fez um apanhado dos locais que a gente atua. Volta um pouquinho a outra foto, por favor. Aqui, ó. Então, aqui tem pessoas do São José, tem pessoas do Zumbi, tem pessoas do Armando Mendes. Tem Zona Leste em geral, então, os bairros. Do Puraquequara, em geral. E aqui o interessante é que nós temos cadastrado em média 800 famílias aí. 800 famílias. Tem eventos que nós realizamos aí e nós doamos cesta básica para as pessoas que fazem parte do Instituto, né? As pessoas que vêm buscar esse apoio. Certo. Acho que tem essa foto aí mais na frente, nós fizemos a doação de mais de 250 cesta básica, né? Olha que bacana. Aqui, ó. Olha aí. Mais de 250, tinha cesta básica, estavam arrumando ainda cesta aqui e lá dentro daquele espaço também tinha mais cesta básica. Então a gente realiza esse trabalho e o mais importante aí, que além desse trabalho de doação que nós realizamos lá, através de alguns projetos também, nós temos o processo de profissionalização. Tem curso profissionalizante. Aqui já é na área esportiva. Na área esportiva, grandes alunos aqui. Passa mais uma aí, por favor, deixa eu ver se tem. Aqui é um grande amigo também. Foi nessa reunião dessa graduação. Essa aqui, ó. Essa garota aqui, ela é a nossa filha. Minha filha. Certo. Esse daqui é meu filho. E esse garoto aqui se acidentou agora num evento, quebrou a mandíbula em 3 partes, num evento que tem esse risco na luta, e ele vai operar terça-feira. Aqui essa foto já é mais antiga, hoje já é diferente lá, a gente já tem um gradil fechado aqui, aqui nem um ringue montado aqui, tem mais alunos, e a gente desenvolve esse trabalho na parte esportiva também. Tá? Então, é um trabalho que, legalizado, com documento pronto, CNPJ, tem 7 anos. Tem 7 anos. Mas o Instituto, ele já funciona bem antes, que foi quando eu falei da minha fase que eu passei de adolescente, projeto Segunda Chance, e nós mudamos agora para Instituto para legalizar. E quem está na frente do Instituto hoje é a minha mãe, ela é a presidente, eu faço parte da diretoria, né? E quem fez o documento, esse documento foi eu junto com os nossos parceiros, né? Que redigiram, colocou a realidade do local, do que a gente realmente se propõe a fazer, e a gente desenvolve esse trabalho. O Instituto, ele tem 7 anos, mas nós já passamos esse trabalho não só pela Zona Leste, mas também ele já foi realizado no bairro da Compensa, já foi realizado ali na Silves, qual é aquele bairro ali atrás da igreja do Moisés? Japim? Cachoeirinha? Ali na Silves, no 40, né? Acho que 40, né? O nome o Crespo? É o Crespo. Crespo, 40, ali já foi feito um trabalho ali também, naquele campo de futebol, que eu esqueci o nome agora, mas já foi feito um trabalho ali. Então, morei 20 anos na Cachoeirinha. 20 anos eu morei na Cachoeirinha. Eu tenho 44 hoje. De 20 para frente, eu moro na Zona Leste. Então, a gente já abraçou a Zona Leste. Inclusive, na faculdade, eu brigava, né? A Grace, às vezes, ela me... Igual o Silas Malafaia, quando ele brigava na dele. Eu falava, ela me cutucava assim para parar, porque as pessoas queriam falar mal da Zona Leste. E eu sempre defendo esse discurso. Na Zona Leste tem coisa ruim? Tem muita. Mas também tem muita coisa boa. Como qualquer lugar, né? Como qualquer lugar. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, tem muita gente batalhadora. E um exemplo disso, eu tenho um grande amigo, mandar um abraço para ele, meu grande amigo Mohamed Araújo, que é um dos maiores boxeadores do nosso estado. Para mim é o maior. Ele foi fazer um sparring com um atleta do UFC uma vez numa academia bem grande na zona
não é Zona Sul, mas uma zona mais privilegiada, vamos dizer assim, se a gente pode falar isso. Quando ele chegou para fazer esse sparring, que é uma luta com um atleta de... O sparring eu vou treinar com ele, eu faço luta para falar, isso é sparring, não. Então ele foi fazer um sparring com esse atleta para contribuir com ele, um atleta que foi do UFC. Aí um outro atleta que é do UFC hoje olhou assim pro dono da academia e disse, fulano, rapaz, tá caindo muito, tem atleta de periferia. Falou assim pro meu amigo Mohamed, porque ele foi lá fazer um sparring com um cara. Então eu sempre brigo pela Zona Leste. Preconceito, né? Preconceito existe demais. Na faculdade, então, era terrível. É a Zona Leste, é galeroso, é isso, aquilo. Eu digo, ei, mano, pera lá, não é assim não. Lá tem muita coisa boa. Eu sou um exemplo, né? Saí da vida ruim e decidi mudar. E não mudei por igreja, mudei porque eu acreditava na oportunidade que Deus tinha para me dar. Porque as pessoas têm esse estereótipo terrível, que na igreja só tem isso, só tem isso, ex aquilo. Não, eu não gosto disso. Eu até acho interessante, o cara ia, no meu tempo, o pessoal ia pregar, a presença do ex, isso, ex aquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o testemunho é aquele quando tu conhece a Cristo. O que passou, fica lá no lago do esquecimento. Mas quando você conhece, para mim, a partir dali é testemunho. Que você sofreu pelo Evangelho. Né? Então, até fazendo menção que os apóstolos perguntaram, mas Senhor, o que eu vou ganhar? O que nós vamos ganhar? Nós que largamos tudo, o que nós vamos ganhar? E Jesus disse para ele, vocês que largaram tudo por amor de mim, do meu nome, da minha palavra, ainda nessa vida terão 100 vezes mais e terão a vida eterna. Então eu acredito que Deus é justo e Deus honra cada um de nós. É isso aí. Exatamente. E olha, nós vamos aqui caminhando para a reta final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Está muito proveitoso, muito bacana mesmo, graças a Deus. E acredito que você conseguiu aí entender que quando nós colocamos todo o nosso coração, nosso empenho, nossa vontade para poder estender a mão, para poder ajudar o próximo, é como eles relataram aqui diversos depoimentos, não tem como Deus não abençoar. Como o Maquiné falou agora há pouco aqui, né? Vocês são privilegiados, né, Maquiné? Porque realizam um trabalho voluntário, um trabalho de corpo, alma e espírito para poder ajudar a estender a mão pro próximo, né? Então, caminhando já pro fim, Maquiné, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais e dentro dela, Maquiné, pra gente não se estender muito, né? Devido ao... Já deu uma hora aí, Gleice? Deu, né? 1h15. E que você deixasse aí, não sei se tem um contato, tem a rede social, o instituto, para quem está acompanhando, de repente quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte, quer somar, entendeu? Fique à vontade. Bem, nós temos a nossa página no... quiser olhar para a câmera? No Facebook, Instagram, né? Que é Instituto Amigos da Família da Escola. Quero aqui, Glauber e toda a equipe agradecer, né? Pela forma que vocês nos receberam e abrindo a oportunidade de falarmos um pouco daquilo que a gente desenvolve através de um chamado, que eu digo que isso é um chamado, né? E eu quero me direcionar aqui para você que talvez esteja assistindo e esteja no estado de sofrimento. Eu quero dizer para você que isso aí é só um processo, vai passar. Entendeu? Creia que dias melhores virão. Entendeu? E Deus tem algo bem maior e melhor para a sua vida. Que Deus possa abençoar cada um que está nos ouvindo, que Deus possa nos fortalecer, nos dar esse ânimo. E toda vez que a gente pensarmos em desistir, que Ele possa ser o nosso refrigério e a nossa força. Porque, como eu bem coloquei, isso não é fácil, a gente desenvolver um trabalho, principalmente de forma voluntária. Agradecer a todos os nossos profissionais, nossos psicólogos, assistentes sociais, a toda a nossa equipe, a nossa jornalista, a Alessandra, o nosso setor jurídico, né? Ao Pedro também, que é um parceirão nosso, e a todos que apoiam o nosso projeto. Tá certo, então. Obrigado, Maquiné, pela sua participação, por ter aceitado de prontidão já o nosso convite para estar conosco aqui hoje, nesse primeiro podcast. Vamos que vamos. Obrigado a você, a todos do Instituto, amigos da família da escola, toda aquela família maravilhosa do Alvorada que a gente já conhece já há um bom tempo. E pode ter certeza que o intuito, o objetivo do podcast Vamos que Vamos é esse, é dar visibilidade às pessoas invisíveis, é trazer para as pessoas que precisam de reconhecimento ou de apoio ou de uma oportunidade, trazer para elas relatos, trazer para elas exemplos, como o de vocês, como o mestre citou aqui, que teve uma segunda chance, criou a sua segunda chance, que ela também pode, como você acabou de falar olhando para a câmera, que o momento vai passar. Né? Eu entendo o seguinte, no deserto não existe cemitério, então o deserto não é lugar de morte, o deserto é lugar de passagem. Então as pessoas passam pela dificuldade, passam pelo deserto para chegar até aonde Deus quer que ela chegue. Mestre, por gentileza, suas considerações finais. Bom, quero agradecer ao Glauber, toda a sua equipe que está aqui trabalhando nesse podcast, o primeiro de muitos que virão. Agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho do que a gente tem feito nas comunidades. Quero agradecer a você que está curtindo aí, que está compartilhando, que está comentando, que Deus possa te abençoar. O nosso Instagram é Instituto Segunda Chance.
ou pode colocar também Arena Combat The Django, THE, Arena Combat The Django, Instituto Arena Combat The Django, que The é Django. THE, Arena Combat The Django e Instituto Segunda Chance. Pode entrar em contato conosco, nós estamos à sua disposição para te dar um apoio, um suporte naquilo que você precisar, dentro do que foi falado aqui, pode contar conosco. Dizer para o Glauber, para o meu amigo professor que aqui, conte conosco, que precisar, a gente está aí para somar, para multiplicar e para correr para cima e vamos que vamos. Abraço É isso a todos. aí. E vamos que vamos. E antes de encerrar aqui, eu quero aqui agradecer a equipe nossa que está aqui hoje, se disponibilizou a estar aqui conosco, aqui abriu mão de estar descansando, né? É o Gleidson, né? Gleidson. Silvio. O Adam. Minha esposa Lucimara. Esposa do senhor? Grace. Dona Grace. Ednelson. O pastor Celso. Dona Maria Madalena e a nossa produtora Lidiane, que não está aqui, mas está toda hora aqui no grupo, aqui cobrando aqui. E a todos que estão aí nos acompanhando em casa, que nos acompanharam aí no seu celular, que acompanhou a gente aí no seu trabalho. Não sei onde você está assistindo agora, mas você que acompanhou, comentou, entendeu? Você no YouTube, pega esse link, dá aquele joinha pra gente, né? Tem que dar o cliquezinho lá, né, Gleidson? Né? Dá o joinha lá, porque vai valer muito a pena. Por quê? Porque nós vamos fazer disso aqui, desse podcast, sabe o quê? A sua voz. Aonde você achava que antes não tinha voz, a partir de agora, o Vamos que Vamos será a sua voz, tá bom? Tá certo? E sexta-feira estaremos aqui retornando novamente às 18 horas, só que ao vivo. Estaremos ao vivo às 18 horas, sexta-feira, e o tema sexta-feira vai ser polêmico. Polêmico, porque vamos falar aí a respeito da lei da mordaça, porque estão querendo calar a nossa voz na rede social. E vamos falar a respeito do que alguns representantes públicos nossos não fizeram lá em Brasília no dia da votação. Tá certo? Tá ok? E então, como eu disse para todo mundo, aqui a gente não tem osso na língua. Tá certo? Vamos que vamos. Um abraço a todos. Que Deus abençoe você.